Queridas irmãs, queridos irmãos, que nós possamos, através do nosso pensamento, atingirmos a paz que Jesus traz até nós pelo convívio que Ele estabelece conosco nesse momento. Diz o Livro dos Espíritos, quando é perguntado o objetivo de nós encarnarmos um corpo físico, na questão 123, ou na questão 67, quando é perguntado o objetivo de novamente nós reencarnarmos, que estamos na Terra para nos aperfeiçoarmos. Estamos na Terra para obtermos o melhoramento. Dizem os espíritos que fomos criados simples e ignorantes e temos que alcançar um patamar de evolução para que consigamos aproveitar as benesses de Deus. E o educador, ele tem uma definição muito clara do que seja a aprendizagem. Para o educador, o aluno aprende quando ele muda de comportamento. E essa definição é bastante interessante também para nós estabelecermos como melhoramento na nossa encarnação. O que nós deveríamos ter por objeto frequente é exatamente mudarmos o nosso comportamento do que nós apresentamos hoje para um comportamento melhor. Então, se esta é a meta estabelecida, nós nos perguntaríamos o porquê de tanto sofrimento sobre a Terra. Por que tantas dificuldades? Por que tantas atribulações que parece, e com certeza o é, cada dia tem se tornado mais infligente sobre todos nós? E na questão 995 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que muitos de nós não se ocupam de coisa útil. Vejam que interessante. Muitos de nós passamos pela encarnação, passamos pelos 80, 90 anos que ganhamos de matrícula nessa escola sem obter aperfeiçoamento. E daí diz os Espíritos a mesma questão, que o que nos resta de melhoria é o sofrimento. E por que o sofrimento? Porque o sofrimento é a consequência da vicissitude. É a consequência de nós não termos ainda as virtudes. Então, por exemplo, aquele que é vaidoso sofre pela beleza que não tem. Mas se ele não fosse vaidoso, não sofreria. Aquele que cobiça as coisas do próximo, ele sofre porque ele quer ter o que é do outro. Mas se ele não tivesse a cobiça, ele não sofreria. Então a dor é a única forma que Deus encontra para alguns de nós de nos mostrar a necessidade de uma mudança de comportamento. E nesse caso, quando nós vamos a Obras Póstumas, e lá na Obras Póstumas tem um capítulo que vai falar do Código Penal da Vida Futura, ou seja, as penas que são impostas ao infrator quando nós partimos daqui, e aí ela é redigida em artigos. E lá no artigo 7º, diz assim, falando exatamente da questão dos nossos sofrimentos. Diz que a dor faz com que a gente se concentre nas consequências. Eu tenho um amigo que trabalha comigo, que ele é ateu, e esses dias nós estávamos conversando, e eu falando sobre Deus, e ele me disse o seguinte: eu ainda não preciso pensar nessas coisas. E aí eu fiquei tentando elaborar aquela frase que ele me disse, tentando entender qual o conteúdo que havia por trás daquela frase. Eu fiquei pensando que, na verdade, muitos de nós, às vezes cristãos, às vezes espíritas, imaginamos que ainda não é tempo de amar, tempo de perdoar, tempo de servir, tempo de se melhorar, tempo de estudar. Nós guardamos as nossas possibilidades de melhoria para o futuro. Por quê? Porque nós estamos bem. Porque nós estamos em graça. Porque nós estamos num bom momento da vida. Porque nós estamos gozando de saúde, porque a conta no banco está cheia,
Então, por todas essas coisas, porque nós somos belos, porque a vida está nos mostrando N possibilidades de nós extravasarmos todos os vícios que temos, então a gente se joga para aquilo que as pessoas chamam de aproveitar a vida, que nada mais é do que gozar os vícios à exaustão, como se hoje fosse o último dia nosso sobre a Terra, então vamos gastar todo o dinheiro hoje, toda a energia hoje, todas as possibilidades hoje. E aí Deus, através das suas leis, porque as leis de Deus não mudam, elas são permanentes, fica pensando, o que eu faço com um filho desses? E ele pensa, eu preciso fazer com que ele pare, porque ele está se afundando cada vez mais. E a maneira com que Deus faz isso através das suas leis é nos trazer a consequência mais rapidamente. E quando nós colhemos a plantação, a semeadura dos nossos vícios, nos visita a dor, nos visita as consequências. É o que nós no Espiritismo chamamos de expiação. Então ela vem porque daí a gente se concentra, meu Deus, minha vida ontem estava maravilhosa e hoje está horrível. Ontem eu estava cheio de dinheiro, hoje eu estou falido. Ontem eu estava cheio de saúde e hoje eu estou doente. Mas o que está acontecendo? E aí então fecha com o que estão dizendo os Espíritos lá no artigo 7º do Código Penal. Nós nos concentramos na consequência. Daí tem que marcar médico. Daí tem que trabalhar mais, porque o dinheiro acabou. Daí a beleza já não é tanto, não nos convida para tantas festas. Então a gente começa a se concentrar na consequência. E concentrado na consequência, a gente deixa de realizar todo dia um monte de coisa que nos levaria para um lugar pior. E a gente começa então a ter mais tempo de reflexão, mais tempo de entendimento. Por que o nosso mundo está hoje do jeito que está? Os Espíritos tiveram cuidado de nos indicar o vício mais radical sobre a Terra. Porque quando eles falam no Livro dos Espíritos, eles não estão falando de qualquer outro mundo. Não estão falando do universo. Até porque quem fala no Livro dos Espíritos são espíritos que já viveram sobre a Terra e estão desencarnados. Estão sem a carne, mortos na vida física. E eles elencaram na questão 913 que o vício mais radical é o egoísmo. O egoísmo é quando nós pensamos que nós somos melhor que os outros. E por sermos melhor que os outros, então nós temos mais direito que os outros. Então muita gente fala em justiça social. Sempre que a justiça social precisa ser examinada, porque o Livro dos Espíritos nos diz que se Deus pegasse num dia, dividisse toda a riqueza de forma igualitária para os 8 bilhões de pessoas que viviam sobre a Terra, dali um mês, já alguns estavam pobres e outros ricos. Porque é do ser humano se empenhar mais, se empenhar menos. Trabalhar mais, trabalhar menos. Ser mais inteligente, ser menos inteligente. E muitas dessas coisas são conquistas. A disciplina do trabalho, a inteligência, são conquistas. São coisas que a gente precisa conquistar, que ninguém vai nos dar de graça. Então aqueles que são mais aptos às questões financeiras, logo acumulariam mais. E aqueles que são menos aptos, ou talvez mais imprudentes, ou talvez mais audaciosos, dali a algum tempo estariam já com menos dinheiro. Mas examinando a questão do egoísmo, nós podemos dizer que o egoísmo nasce desse sentimento de que eu posso e tenho um direito natural de ter mais que o outro. Eu me dou esta evidência. É o que a gente popularmente chama de última bolachinha do pacote. Então a gente acha que pode ter mais, acha que tem uma fatia que a gente pode ter que os outros não precisam. E é por isso que a gente vive muito bem na nossa opulência, sabendo que nossos irmãos da África não têm água para beber. Não estou nem falando do alimento. Sabendo que os nossos irmãos da África botam um balde, um tonel na cabeça e caminham 8 quilômetros para buscar uma água não potável, uma água suja, barrenta. E a gente aqui vive sem essa preocupação, com mais de um carro, mais de um apartamento, um guarda-roupa cheio de coisas que a gente nunca usa, uma série de coisas dentro de casa, que
que a gente não vai ter necessidade nenhuma e não vai, às vezes, olhar por um ano. Esse é o egoísta. É aquele que pensa em si mais do que nos outros. Veja que o egoísmo é o contrário do amor pregado por Jesus. Porque Jesus diz, quando ele expressa a lei do amor, ele diz, faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem. Então, se eu nascesse na África e eu tivesse que andar 8 quilômetros com uma bacia em cima da cabeça para buscar uma água barrenta, eu pensaria, meu Deus, por que não aparece aqui um brasileiro com R$1.000 e não me fura um poço? Aqui mais próximo da comunidade. Esse poço artesiano, que é tão comum para nós aqui brasileiros, que muitos têm no seu sítio, que no nosso caso alimenta 2, 3 pessoas de água, mas talvez na África pudesse alimentar 20, 30, 40. Então esse egoísmo que foi levantado é que é o mal do nosso mundo. E parece que nós vivemos tempos em que esse egoísmo chegou ao ápice. E não parece, é verdade. E daí, na questão 916, os Espíritos nos respondem porque o egoísmo chegou num patamar tão impressionante. Vou só chamar a atenção de todos nós, que nós nos tornamos tão egoístas que hoje a gente afasta o sofrimento do meio em que a gente vive. Vou mostrar por quê. Uma cidade que não é Itapema, vai construir um hospital. Onde seria ideal colocar um hospital? No lugar onde é de mais fácil acesso. Onde se constrói o hospital nessa cidade? Longe. Para que ninguém veja que existe um hospital. Para que ninguém veja que existem pessoas que estão sofrendo nesse momento. A morte, que nos preocupa tanto, vai se construir um cemitério. Onde é que se constrói o cemitério? De preferência em outro município, né? Mas não vamos botar nem no nosso município também, porque eu não quero ficar lembrando que eu vou morrer. A casa para os idosos, a gente bota naquele bairro mais distante. Casa de idosos no centro é só Itapeba, que fica lá no morro, um lugar bonito e tal. Isso é muito incomum. Não tem mais. Fecharam, é que estava muito bem localizado, e aí o empreendimento imobiliário provavelmente abocanhou o lar dos velhinhos. Os velhinhos não foram para a rua, espero, não estão abandonados. Então dizem os espíritos, quando fala a questão 916, eles falam, era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que nós entendêssemos a necessidade de extirpá-lo. Porque nós, os nossos irmãos da África e nós aqui que vivemos uma vida muito, incomparavelmente melhor, não estamos aguentando esse mundo. Porque lá falta água, mas aqui sobra água. Nós andamos no sul ultimamente que se olha para o céu e o céu dá uma fechadinha, a primeira coisa a gente já vai saber quais são as notícias da previsão de chuva, apavorado. E não se engane, esse mal não é produzido pela natureza que está distanciada dos nossos atos e pensamentos. Não, é produzido pela natureza influenciada por nossos pensamentos e atos. As pessoas dizem, se você agredir a natureza com ações, cortar árvore, assorear o leito do rio, poluir, a natureza vai responder. E se você só pensar besteira, a natureza responde também. Porque nós somos natureza também. E a par do mundo que nós olhamos, observamos, tateamos, sentimos o cheiro, existe um mundo energético, que é o mundo espiritual, que é o mundo dos fluidos, que é o mundo do magnetismo, que também se movimenta pela nossa ação. Então é por isso que Jesus acusa o pecado em pensamento, porque antes mesmo de fazermos, em pensamento já causamos o mal, já destruímos. Eu destruo o rio porque eu arranco a árvore e destruo meu vizinho porque eu penso em prejudicá-lo. Porque eu penso que seria melhor que ele sofresse algum problema, porque ele está me atrapalhando. Então é o mundo dos egoístas. E é preciso que o egoísmo produza muito mal. Esse mal tem que arrebentar a nossa porta e entrar dentro da nossa casa. Pai contra pai, filho contra filho. Como está escrito nas Escrituras.
para que nós, agredido por esse egoísmo, construa em nós a necessidade de viver num mundo que não seja tão egoísta. E veja que nós estamos indo para ele. Esta enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul conseguiu amolecer o coração de tantas pessoas que visitaram o seu guarda-roupa, arrancaram de lá aquelas roupas que não iam usar, arrancaram dinheiro das contas correntes que viraram doações, arrancaram trabalho, tempo, dedicação de pessoas que foram para o Rio Grande a qualquer preço e a qualquer custo ajudar. É a nossa insatisfação com o mundo egoísta que nós construímos. Ninguém nos deu de presente. E aí, por isso que nós dissemos, são chegados os tempos. No livro que chama-se O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo prefácio, aquela primeira página de apresentação da obra, é escrita pelo Espírito de verdade, ele vai dizer, são chegados os tempos em que as coisas precisam voltar ao lugar. São chegados os tempos. Nós todos, intimamente, no nosso inconsciente, nós sentimos que há um porvir de mudança. E alguns dizem, Jesus voltará. E acreditam que Jesus haverá de reencarnar de novo. E essa não é a ideia espírita. E é sobre esse pensamento dos tempos chegados, em que tudo se restabelecerá, em que as coisas se restabelecerão, que nós queríamos debruçar hoje com nossa reflexão. Mateus, no capítulo 11, ele registrou o ensinamento de Jesus, quando Jesus chama para ele todos aqueles que sofrem. Quem são aqueles que sofrem? No momento, todos nós. Se tivesse distribuído fichas, né, na entrada do centro, olha, essa aqui é para quem sofre, aquela aqui é para quem não sofre. Eu te garanto que dos que não sofrem tinha sobrado. Né? Dos que sofrem não tinha mais nenhuma ficha. Eu mesmo ia pegar umas 3. Né? Então Jesus chama aqueles que sofrem, no capítulo 11. E ele diz, vinde a mim, vós que estás cansado e oprimidos. Ele está falando daqueles que estão cansados do egoísmo, oprimidos pelo egoísmo, oprimidos por esse mundo que nós mesmos construímos para nós. E diz, e eu vos aliviarei. Ele está nos prometendo um alívio. Ele diz, porque o meu jugo que você deve tomar é um jugo suave e um fardo leve. O que será que Jesus quis dizer com jugo suave e fardo leve? Jugo é lei. Jugo é a disciplina que ele vem nos apresentar. O que Jesus nos pede? O que Jesus nos solicita? É uma coisa difícil de nós entregar a ele? É uma coisa que nos custa muito caro entregar para ele? É uma coisa que nós temos dificuldade de abrir mão? Cristo não diz, eu quero que todos vocês vão para uma cruz, sejam pregados com pregos, sejam açoitados, machucados. Então Cristo diz assim, amai-nos como eu vos amei. É leve. É uma lei fácil de cumprir. Aliás, é uma lei que nos causa satisfação quando a gente experimenta cumprir. Porque todos nós nascemos com um departamento na nossa mente. Quando eu falo nascemos, não é quando nós nascemos nessa vida, estando sobre a terra. Quando nós nascemos como espíritos. Nós ganhamos um pequeno cantinho na nossa mente, que é o único órgão que o espírito tem, onde Deus escreveu toda a sua lei. Esse cantinho da nossa mente chama-se consciência. E essa bendita desse cantinho aí é o que nos atrapalha a vida. Porque quando a gente faz uma coisa errada, a gente diz, não, eu fiz, mas eu estou certo, fulano é que acabou fazendo o que não deveria, porque então eu tenho meus direitos, a gente convence todo mundo, mas vai para casa e fica atormentado.
Porque aquele cantinho na nossa mente fica assim, apertando, apertando, não nos deixa em paz. A consciência não alivia, os outros aliviam. O sujeito vai a julgamento, pega um excelente advogado, o advogado tira ele da cadeia e ele continua sofrendo. Porque a consciência, se ele já visita a consciência, não vai deixar ele dormir. Porque alguns ainda não visitaram a sua consciência, daí não adianta. Aí eles estão numa fase anterior. Mas quando a gente já visita, ela não alivia. Então nós, quando experimentamos o jugo de Jesus, a consciência fica faceirinha. A gente chega assim numa felicidade, numa alegria. Né? Vai ali, faz o mínimo do mínimo, que é comprar uma cestinha básica no coque e levar para alguém. Mas a gente já chega em casa, nem falem comigo, eu estou tão radiante que eu não quero perder essa áurea, essa energia que está em mim. É a tal da consciência, batendo palma para vocês, dizendo parabéns. É isso que você tem que fazer todos os dias. Esse é o caminho. Então esse mecanismo a gente não consegue se livrar dele. E como a gente não consegue, é melhor cumprir a lei que Jesus nos apresentou. Porque daí a gente vai se sentir suave. E o fardo que ele pede para nós carregar é o fardo da disciplina. Porque só a disciplina a longo prazo é que vai construir alguma coisa para nós. Eu não falei que a gente aqui está em aprendizagem? Pense agora a diferença entre um aluno disciplinado e um aluno não disciplinado, ou indisciplinado. O primeiro, em poucos anos, conclui o curso com êxito, sabendo tudo e arruma emprego. O indisciplinado, repete, 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 e mais das vezes desiste no meio do caminho. Então o fardo do bom estudante, do estudante disciplinado é muito mais fácil de ser cumprido. Ele enfrenta logo o problema, resolve e está com tudo. Só tem que colher os resultados. É isso que Jesus está nos dizendo. O fardo que ele pede para a gente colocar nas costas não é uma coisa que a gente não pode colocar. Ele não está pedindo para a gente colocar o sofrimento. Porque o sofrimento é resultado dos vícios que eu ainda tenho. É resultado da falta de virtudes que eu tenho. Ele está pedindo para eu botar virtude no meu coração. Se eu tenho virtude, eu não tenho mais sofrimento. Eu não tenho mais vício. Eu só carrego alegria. E se vocês pensarem agora nos discípulos que realmente se converteram, porque às vezes eu tenho dúvida, eu penso que eu não me converti ainda. Que a minha fé ainda está depois da língua. Para baixo da língua ainda não está construída. Mas aqueles que de fato construíram, se converteram a Jesus, são exemplos de felicidade. Eles viveram a vida assim, leve, tranquilo, como se não estivesse levando peso nenhum. Então esse é o convite de Jesus. Ele está dizendo, eu vos aliviarei. Venham a mim, eu vos aliviarei. Essa é a promessa de Jesus. E isso não era novidade ao tempo de Jesus, porque um dos livros, dos 5 livros que são admitidos na religião hebraica, já desde o princípio com Moisés, que é Provérbios, no capítulo 10 ele já diz exatamente a mesma coisa. Diz, o amor cobre a multidão de pecados. Gente, isso era muito antes de Jesus. Esse livro foi escrito. Ele já previa isso. E quando a gente ama, e o Espiritismo vem nos dizer, quando a gente ama, a gente já passou a ter virtudes. Então a gente já largou, por exemplo, o vício do egoísmo. Então se não há aquilo que nos fazia sofrer, não há mais sofrimento. É por isso que cobra a multidão. Não é que vai apagar com a borracha. É que não tem mais a razão. Não tem mais a causa do sofrimento, que era o egoísmo. E Pedro vai novamente depois, mais adiante, quando ficar mais velhinho, vai também escrever na sua primeira carta, no capítulo 4, a mesma coisa, quando ele diz aquele ditado que nós mais conhecemos, o amor cobre a multidão de pecados. Então esse é o convite de Jesus. Mas será que Jesus vai voltar? Vai ficar conosco? Quando a gente lê um livro que Emmanuel escreveu, que chama-se A Caminho da Luz, nós
percebemos que Jesus, quando recebeu aquele povo que estava sendo expulso de um planeta muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje, que precisava se adiantar, a maioria dos que viviam lá já estava em condição de exercitar o amor, fazer o bem, já não aguentavam mais o egoísmo, o sofrimento. E aí uns gatos pingados lá, pouca gente, estava trabalhando. Então esse povo que estava trabalhando foi convidado a vir reencarnar num outro planeta. Adivinha qual planeta que eles escolheram? Não Rio, e talvez nós fôssemos esses exilados. Esse é o mais provável. A gente já veio de lá. E Jesus, quando recebeu eles, prometeu que ele estaria com eles aqui sobre a terra. E Jesus veio. Inclusive, um dos povos que vieram de lá foi exatamente os hebreus. Quando eu falo povo, não quer dizer que todos os espíritos que reencarnam como judeus são exilados de capela. Eu quero dizer que a cultura, o modo de pensar, as crenças, a crença, por exemplo, do Deus único, é desse povo que veio lá, de um sistema que se chama-se Cabra, ou Cocheiro, que tinha lá 3 planetas no sistema de capela. Um daqueles planetas ele reencarnava lá, passou a reencarnar aqui. Assim como os hindus, os egípcios e os arianos. Então Jesus fez essa promessa, que ele viria. Por quê? Porque ele disse que ele nos mostraria como se vive na prática. E quando Jesus esteve aqui, com as palavras que eu acabei de dizer, de que ele nos aliviaria, ele também nos trouxe um conhecimento que era uma coisa totalmente nova para todos nós. Ele falou que existia um reino de Deus, que não era sobre a terra. E a gente precisa entender muito bem que até a chegada de Jesus sobre a terra, esse conceito não existia. As pessoas tinham vagas ideias sobre o que aconteceria depois da morte. Mas o judeu, que era aquele que acreditava no Deus único, porque os romanos acreditavam lá numa coisa semelhante aos gregos, né? Onde lá haviam vários deuses, o deus do amor, o deus da luta, o deus da guerra. Os gregos da mesma forma, né? Zeus para os gregos, Apolo para os romanos. O povo judeu não, era aquele que tinha fé num Deus criador, num Deus que é o princípio das coisas, assim como o Espiritismo nos ensina hoje. Mesmo eles não faziam nem ideia que história é essa de reino de Deus. Tanto é que tem uma passagem, se não me engano é contada no capítulo 3 de João, que um doutor da lei vai a Jesus e pergunta: Jesus, o que é preciso para entrar no reino de Deus? E Jesus: eu preciso nascer de novo. Mas como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Então eles não faziam nem ideia do que era isso. E não foram só, vários doutores da lei procuravam Jesus, mais das vezes no anonimato, escondido, para entender que história é essa que Jesus estava falando, um reino que não era sobre a terra. Que hoje o Espiritismo nos diz que é um reino que está dentro da nossa cabeça. Está dentro da nossa mente. Nós construímos o reino de Deus dentro de nós. Aliás, segundo Jesus, Deus constrói o reino de Deus dentro de nós. E essa revelação de que as injustiças que nós observamos sobre a terra, de um nascer com mais, outro com menos, um com dificuldade, outro sem dificuldade, um com doença, outro sem doença, um desencarnar cedo, outro desencarnar bem velhinho, elas iriam ter um equilíbrio. Elas continham uma justiça divina. E que nós não perdemos as pessoas que desencarnam ou cujos corpos morrem, que elas continuam existindo. Que elas vão novamente nos ver, estar conosco, velar por nós, continuar nos amando. Então Cristo trouxe uma doutrina que até hoje consola as pessoas. Quando a gente está sofrendo, intuitivamente a gente vai para Marcos 11, a gente procura Jesus.
Minha mãe frequentava um centro espírita em Santa Maria. Tinha um senhor muito interessante, assim, que ele dizia, ele chegava no centro e dizia, o centro está cheio, uma coisa deve estar horrível. O pessoal deve estar passando por dificuldades enormes. E quando ele chegava no centro estava vazio, ele ficava faceiro e dizia, meu Deus, graças a Deus está todo mundo bem. Por quê? Ninguém veio no centro. Todo mundo com a vida resolvida. Os bolsos estão cheios de dinheiro. Vejam como nós procuramos Jesus, correndo para Jesus, quando nós nos sentimos em sofrimento. Quando nós estamos na dificuldade. Que bom que a gente fizesse isso sempre. Então Jesus nos trouxe revelações, conhecimento, esperando o que de nós? Mudança de comportamento. Então, se eu estou revelando tudo isso, obviamente eles vão mudar. Mudamos. Só 2024 anos, não vamos ter pressa. Nós não podemos atropelar a coisa. Só faz 2000 anos que Jesus nos ensinou. Ou seja, a gente não está aproveitando o tempo. Não está aproveitando a oportunidade, porque a mudança de comportamento já deveria ter vindo há muito tempo. Então algumas pessoas dizem, é preciso que Jesus venha de novo. E aonde que as pessoas enraizam essa crença? Aonde que as pessoas tomam por base para dizer que Jesus vem de novo? No Evangelho de João, capítulo 14. Lembra que João era aquele mais menininho, que alguns diziam que era o apóstolo preferido por Jesus? Jesus não tinha preferência, mas ele era mais novinho. A gente trata as pessoas mais novas com maior cuidado, com maior carinho, com mais atenção para que haja tempo de aprendizado. E como João se juntou àquele colégio apostólico aproximadamente com 15 anos, então Jesus tinha uma atenção dispensada a ele como menino, que ele era de fato um menino. Pedro já era um homem velho, mais de 30 anos. Já era um homem bruto, né? Aquela rigidez típica de Pedro. Então João, quando escreveu o seu evangelho, ele escreveu muito lá na frente, 30 anos depois da crucificação de Jesus, ele contou uma história. E essa história que está no capítulo 14, ela já se dá lá quando os apóstolos estão fazendo a última ceia com Jesus. A última ceia é aquela que foi o último jantar que Jesus teve com os seus apóstolos. A gente chama de última ceia porque um cidadão italiano, Leonardo da Vinci, pintou um quadro, que é famosíssimo, que é a última ceia, para uma catedral em Milão. Então, João nos conta que quando Jesus estava lá, e aí vai ter vários fatos que vão anteceder essa conversa de Jesus, como por exemplo, Jesus vai dizer que para aquele que ele alcançar o pão vai ser o traidor, porque ele revela que vai ser traído naquela noite. E Judas, quando pega o pedaço de pão dele, Jesus diz, vai e faz o que tem que fazer. E ele vai fazer mesmo. Depois ele vai cingir a toalha em volta do corpo, vai lavar os pés de todos os discípulos, de todos os apóstolos. E aí na sequência, quando os apóstolos começam a entender que Jesus estava se despedindo, porque até ali eles não tinham entendido um monte de coisa que Jesus disse. Mas quando eles começam a entender que Jesus está falando que ele está indo embora, aí eles ficam nervosos. E aí Jesus, então, segundo o registro de João, ele diz que se eles... E aí ele está falando com todos nós cristãos, me permitam essa interpretação. Ele está dizendo, se nós amarmos Jesus, e se nós seguirmos a sua lei, ele não nos abandonaria. E ele pediria ao Pai, e esse Pai mandaria um outro paracleto. Paracleto é consolador, instrutor. E esse instrutor ficaria conosco, nos ensinaria o que nós não podemos aprender com Jesus e relembraria tudo que Jesus nos ensinou. É muita informação e a gente precisa ir aos pouquinhos. Primeiro Jesus está impondo uma condição, isso só vai acontecer se vocês me amarem e seguirem meu mandamento. Talvez não estivesse falando com nós, talvez estivesse falando mais com os espíritos que já estão desencarnados, já cumpriram a lei e não estão precisando dessa última oportunidade que a gente teve. Porque eu gosto de dizer que a gente está na recuperação. Lembra quando chega em novembro, os alunos que têm nota boa são dispensados da escola e fica só os alunos ruins?
É o que nós estamos vivendo. Então nós somos os alunos em recuperação. A nata, de baixo, não? A nata que não boia, esse é nosso. A gente entrou na vaga, tinha cota. A gente entrou por cota. A cota tem que ser muito imperfeita. A gente falou, estão preenchendo o requisito e ganhou a vaga. Aí a gente veio, é a última chance. Quem já se aprontou para o mundo novo, para a nova era, vai pedir uma nova chance para quê? Até porque ele não é egoísta. No meu caso, tinha um espírito mais evoluído disputando a vaga comigo. Aí eu falei para ele, eu preciso. Aí ele foi lá no mentor e falou, manda o Ayrton que está na bola 7, acho que não vai dar para ele, manda ele para ver se ele aproveita, porque eu já estou garantido. Eu já sei que eu vou ficar aqui. Manda ele. Que ele talvez pertença àqueles que vão ser convidados, tá, gente? Os espíritos não nos punem, não fazem nada contra nós, vão dizer assim, ó, a bagunça aqui terminou, os bagunceiros têm que se reunir lá no outro mundo. É assim que eles vão falar com a gente. E a gente vai dizer, eu adoro uma bagunça, eu vou para lá, que eu não quero nada disso aqui. Depois a gente chega lá e descobre que a situação de lá é que o pessoal não conhece agricultura, não sabe como criar boi, não tem carro, não tem celular, não tem charrete, não tem nada. Imagine a época dos egípcios. É a época que vai estar lá no mundo para onde vão aqueles que gostam de uma farrinha. Tá? Espero que eu consiga me equilibrar e não entrar nessa. Que eu seja firme. Que eu diga não, não aos meus vícios. Então, Jesus está dizendo o seguinte, se vocês me amarem e obedecerem meus mandamentos, e aí a gente começa a imaginar que tem um monte de espírito já desencarnado que já obedeceu os mandamentos, que está prontinho, e ele nos enviará outro Consolador. Por que outro? Porque existe um primeiro. E quem é o primeiro Consolador? Jesus. Jesus é o primeiro Consolador. Jesus não é a primeira revelação divina, porque a primeira revelação divina é Moisés, que trouxe os 10 mandamentos. Que nós ainda não conseguimos aprender, né? Porque Moisés disse, não matarás. O Brasil está discutindo o aborto. Então está 4.000 anos atrás, né? Está um pouquinho atrasado, não chegou nem Jesus ainda. Porque não matarás é não matarás, não mata a formiga, não mata a planta, não mata bebê, não mata ninguém. E ele está dizendo o seguinte, além de mim, que já consolei vocês, que já disse que tem uma vida depois da morte, que você continua, que você não morre, que as relações continuam, que não existe injustiça e que tudo será nivelado, eu vou mandar outro Consolador. É isso que ele está prometendo. Ele está dizendo, eu vou voltar. Não diz isso em João. E eu voltarei. Não diz. Absolutamente. E ele diz, para que ele fique convosco para sempre. Para ele ficar conosco para sempre, ele não pode ser uma pessoa encarnada. Porque uma pessoa encarnada não fica para sempre. Nem Jesus ficou para sempre. Ele ficou conosco em espírito. Ele está aqui nesse momento, que ele diz que quando 2 ou mais se reunirem em nome dele, ele lá estaria. Mas ele está falando para um povo que ficar é ficar encarnado, é ficar permanentemente junto. Então ele não está falando de um outro homem que reencarnaria, de um outro humano que reencarnaria, ele está falando de alguma outra coisa. Né? E aí ele diz, quem é que seria o Paracleto? Ele diz, o Espírito de verdade. Que o mundo não conhece, mas que vós, e aí ele está falando para os apóstolos, já conhecem. Vocês lembram daquela situação que está na Bíblia, que os apóstolos falaram em várias línguas? Que tinha vários povos, eles começaram a falar em várias línguas e todo mundo entendeu? Todos nós hoje sabemos que aquilo é um fenômeno mediúnico. Vou dar um outro exemplo. Os apóstolos não curavam? Não expulsavam demônios? Faziam isso com o auxílio dos espíritos. Faziam isso num processo de comunicação, de intercessão com os espíritos. Então, vocês já conhecem. Por que eles já conheciam o Espírito de verdade? Porque os espíritos de verdade, os espíritos, né? Ele está falando dos espíritos, mas os espíritos, a mediunidade já eram coisas conhecidas pelos apóstolos. Então está dizendo, o mundo não conhece.
mas você já conhece. E em sendo os espíritos já desencarnados, o Consolador prometido, eles podem ficar eternamente conosco. Não há nenhum impedimento. E ele diz, esse Consolador vos ensinará todas as coisas e fará recordar aquilo que eu ensinei. São duas informações importantes. A primeira, Jesus está prevendo que nós ia esquecer os ensinamentos dele. Tanto é que ele diz numa outra passagem que de tanta maldade o amor se esfriará. E ele também está dizendo, olha, eu não ensinei tudo. E Jesus não ensinou, não é porque ele não tinha condição de ensinar. É porque nós éramos muito fraquinhos na época. Nós não tínhamos nem ciência. Nós nem sabíamos o que era esse negócio de ciência. Então eu era um professor cheio de títulos e de conhecimento, ensinando um bando de crianças que não entrou no primeiro ano, no primeiro grau, que está no jardim de infância. Então naquela época ele ensinou o que nós podíamos aprender. Ele está dizendo, agora o novo Consolador vai ensinar muito mais que eu não pude ensinar. Então, entendendo que a promessa do Cristo era o Espírito de verdade que ficará convosco, nós queríamos aqui brevemente fazer uma alusão a uma história que o irmão X conta num livro que chama-se Cartas e Crônicas. O irmão X nós sabemos que é Humberto de Campos, um espírito, né, desencarnado, que depois que a família dele processou a Federação Espírita Brasileira pedindo direito autoral sobre o livro, os livros que ele publicou, ele trocou e usou o pseudônimo do irmão X. E ele conta uma historinha nesse livro que chama-se Kardec e Napoleão. E a história é a seguinte. Diz ele que num lugar semelhante a um castelo no plano espiritual, não era aqui na Terra, tá, gente? Não era um material, isso que eu quero dizer. Não era um castelo material, um castelo no mundo espiritual, um castelo no mundo energético, no mundo fluídico. Ele diz que houve uma grande assembleia no dia 31 de dezembro de 1799. Ou seja, virada do século. Né? No outro dia, aquele dia era século XVIII, no outro dia seria século XIX. E ele diz que lá se reuniu uma assembleia de espíritos benevolentes e de sabedoria. Que a gente sabe que é uma categoria dos espíritos, né? Os espíritos puros, ou eles são benevolentes ou são de sabedoria. Ou reúne as duas, que são as três categorias. E ele vai citar vultos históricos que nós conhecemos de todas as nacionalidades, hindus, israelitas, muçulmanos, da história dos gregos. Ele vai citar um monte de nome e ele diz que eles estavam lá reunidos. Aí um orador fez uma introdução, explicou a reunião, e aí foi trazida para aquela assembleia um outro grupo de espíritos. E esses espíritos, se os primeiros resplandeciam em luz, porque o espírito evoluído, a energia que irradia em volta dele é uma energia luminosa, né? Aqueles que eram trazidos agora já não eram tão luminosos assim. E ele percebeu que, na verdade, aqueles do segundo grupo estavam reencarnados. Então, eles foram trazidos do sono para esta reunião. E à frente deles vinha Napoleão. Só para lembrar, na época, o Napoleão tinha sido guindado a primeiro cônsul na França. Né? Vamos recordar rapidamente. Napoleão nasce numa ilhazinha sem importância nenhuma, numa família sem importância nenhuma, e é um tenentezinho sem importância nenhuma nas Forças Armadas da França. Entretanto, taticamente, falando em tática de guerra, ele se mostra de uma capacidade que impressiona a todos e ele vai tendo uma ascensão rápida. E nessa ascensão ele também entra para a política francesa. Isso vai tornando ele um líder cada vez maior, a ponto de depois, mais à frente, ele se proclamar imperador da França. E aí quando ele chega, então, todos aqueles que estão vindo estão chorando, porque vê aquela assembleia luminosa, menos ele. Tocam então hinos, né, os anjos, e aí do alto, ocorre como se fosse uma ponte elevadiça que vem até aquele castelo, e dessa ponte vão descendo estrelas. Eu imagino que o comparativo com estrelas é porque
quem vinha lá era muito luminoso. E quando elas tocam o solo, elas tomam a forma humana. É um terceiro grupo que é mais evoluído que o primeiro, que forma como se fosse uma corte, e essa corte vai se formando. O mais resplandecente tem sobre a sua cabeça uma tiara. Tiara é como se fosse uma coroa, né? E essa entidade comove Napoleão. É a única que comove Napoleão. E daí Napoleão se levanta, porque tinha sido colocado um banco para ele, e se abraça a essa entidade. Quando ele se abraça, ouve-se uma voz. Depois Humberto de Campos vai dizer que essa voz é do Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade fala com Napoleão. E daí o diálogo é grande, eu não vou contar aqui os detalhes, a gente pode ter acesso ao livro. Mas ele diz basicamente o seguinte para Napoleão: irmão, está diante de vós o apóstolo de Jesus, que descerá à terra e cumprirá a missão de iluminar o mundo. Assumiste compromisso de antecedê-lo para que pudesse unificar o mundo, e não conquistar, unificar o mundo, e preparar a Europa para a grande revelação. Mas já falhaste no passado. Quando foste César em Roma, mesma oportunidade que te foi dada para unificar em volta do Mediterrâneo aqueles territórios, e fracassaste. Porque ao invés de unir o povo, humilhou o povo. Não cometam o mesmo erro. E aí depois a gente vai ver uma série de citações de batalhas. Eu me lembro de Farsale, Tunda. Se a gente vai na internet, a gente vai ver que quem lutou essas batalhas foi Júlio César. Que na verdade não foi um imperador, né? Porque naquela época Roma não era um império. Né? Roma era uma república, era comandada pelo Senado. Mas que foi a autoridade máxima, que eles chamaram de ditador, né? Que governou até 44, quando foi morto, esfaqueado pelos próprios senadores, né? Inclusive seu sobrinho Brutus, que ele diz, até tu, Brutus, né? Então a gente percebe que Napoleão é o César lá, que botou fora a oportunidade de unificar a Ásia, né? E a Europa para receber Jesus, que agora vinha de novo para unificar a Europa em torno da França para que pudesse então se cumprir a consolação de uma forma mais fácil. E aí nós sabemos, né, que posteriormente ele é engolfado pelo poder, né? 1815, se não me engano, né, ele é preso, exilado na ilha de Santa Helena, e lá ele fica até morrer mais 6 anos. Então não foi muito feliz de novo, né? A voz então diz para ele toda essa tarefa que ele tem, relembra ele o compromisso, encerra-se a reunião, e esse espírito de luz que tem a tiara o leva de novo até a sua casa, na sua cama. 4 de outubro de 1804, nasce Hippolyte Léon Denisard Rivail, em Lyon, na França, e será o nosso codificador, que adotará como nome, pseudônimo nas suas obras, o nome que teve numa encarnação anterior, quando se chamava Allan Kardec. E quando Allan Kardec conhece o Espiritismo, é muito curioso. Primeiro que eu disse para ele, olha, a gente está acontecendo umas reuniões que a gente está falando com as mesas salto, pulo, levita. E ele, que era um estudioso do magnetismo, da homeopatia há 35 anos, fala assim, olha, é bem possível que exista alguma propriedade que possa excitar uma mesa a ponto de ela se mexer. Ele está falando de magnetismo. Teria que estudar melhor o fenômeno, e não quer nem saber daquilo ali. Um ano depois, um outro amigo lhe diz, olha, agora as mesas estão respondendo a pergunta. Ele fala, não, vocês estão brincando. Mesa não pensa, como é que vai responder a pergunta? É óbvio que isso é uma enganação. Tem alguém sendo enganado e alguém enganando. E aí eles convidam ele para uma reunião na casa da senhora Plainé Maisou, e ele vai, decidido que ele vai provar que aquilo tudo é uma farsa. E lá, tendo o primeiro contato com as respostas, que no início do Espiritismo eram oferecidas pelas batidas, né? Primeiro na parede, depois na mesa, depois pequenas mesas com
lapisinho atado no pé da mesa e posteriormente sai a mesa e fica só o lápis na mão do médium. Ele então começa a se interessar e fazer um estudo sério. E numa outra reunião, um espírito fala para ele que ele tem uma missão. E ele então evoca, e aí nós temos que ter bastante claro que Kardec evocava porque ele tinha autoridade moral, tá? Ele evoca Hahnemann, que foi quem designou o nome homeopatia, foi quem criou a homeopatia, já desencarnado há 20 anos. Perguntou, falaram numa outra reunião que eu tenho uma missão, isso tem alguma coisa a ver? E o Hahnemann disse, tem. Você realmente tem uma missão, você vai cumprir. No início, as reuniões são acompanhadas por um espírito que chama-se Zéfiro, ou Zé. E aí Kardec acha que ele é o responsável pelo trabalho. Ele diz, não, você não conheceu ainda o mentor desse trabalho. E um dia, numa reunião, após uma noite que ele não conseguiu dormir, cada vez que ele tentava dormir, ele ouvia barulhos. Ele dizia, meu Deus, o que é isso? Aí na outra reunião, no outro dia, ele perguntou, o que estava havendo lá em casa que eu não conseguia dormir? E daí um espírito se apresenta para ele. E diz, leia da linha 3ª a 30ª, você vai encontrar um erro grave. Ele, farei. Inclusive já corrigiu ontem, o erro não saiu. Leia de novo. Mas quem é você? E ele diz, por hora me chame a verdade. E posteriormente ele vai chamar esse espírito de espírito de verdade. E esse espírito preside o trabalho que foi levado a cabo por Allan Kardec. E na primeira vez que eles se encontram, ele faz uma coisa interessante. Ele diz assim, eu me coloco à disposição de você 15 minutos por mês. 15 minutos por mês. E Kardec diz, eu entendi ali que quem tinha que fazer o trabalho era eu. Que ele não ia fazer o trabalho por mim. Era eu que tinha que fazer. E aí Kardec começa a pensar com seriedade sobre o assunto, porque ele começa a receber cadernos. As pessoas fazem as reuniões com mesinhas, com médiums, fazem os apontamentos das perguntas e das respostas, e depois, não tendo mais o que fazer com o caderno, manda para Kardec, sabe que é um homem sério, um cientista. E ele, quando se vê com 5.000 cadernos em casa, ele começa a escolher as respostas através do método científico. Ou seja, ele começa a ir buscar as respostas que são iguais em vários lugares. Em Paris, essa é a resposta. Nos Estados Unidos, por outro espírito, essa é a resposta. Na Ásia, por outro médium e outro espírito, a resposta é a mesma. Então, cientificamente, ele comprova a veracidade daquele ensinamento. Porque ele é universal. E começa a montar o seu livro, que seria o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. O Espírito da Verdade tem 4 comunicações no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. Capítulo 6, desculpa. E quando a gente vê essas comunicações, é curioso, porque na primeira, de 1860, ele diz assim, venho como outrora entre os transviados filhos de Israel. Ele revela que ele já esteve com os filhos de Israel, com os israelitas. Na segunda ele dirá, eu sou o grande médico das almas. E assim sucessivamente ele vai dando uma linha, uma pista de quem seria o Espírito da Verdade para culminar na Revista Espírita de dezembro de 1864. Em abril de 1864 foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, era uma obra nova. O Espírito da Verdade dá uma comunicação exatamente sobre essa obra nova. E lá ele diz, há 18 séculos vim, por ordem de Deus, ensinar as suas leis. Nós oferecemos mais uma pista de quem é que gerencia essa obra de Kardec, que nos coloca realmente sob um novo prisma de conhecimento. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.